Diga assim: o nome de Jesus, o nome que revela a missão. Queridos, eu quero falar sobre o nome maravilhoso. Eita Jesus, deixa ele pregar comigo. Amém? É com ele. Amém? Eita, glória a Deus. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: ele dará a luz a um filho, ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. 1 e verso 21, porque ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Amém? Queridos, a palavra Jesus em hebraico quer dizer Yeshua. Esta palavra abreviada no aramaico quer dizer Yeshua, Jesus. Presta atenção. No grego, no Novo Testamento, Lessus. No latim, Jesus. No português, Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus deriva do nome Yeshua, que é a abreviatura de Yeshua. E aí, quando a gente vai observar, na realidade, o nome Jesus, que Yeshua, ou Yeshua, era um nome que era muito comum, esse nome. Não tinha uma outra forma de a gente conhecer Jesus, senão por esse nome. Mas naquele tempo não tinha um sobrenome para as pessoas. Até aí tudo bem, irmãos? Eu já vou entrar na pregação, você precisa entender isso. Então naquele tempo não tinha sobrenome, não é? Na realidade o sobrenome de família se tornou muito comum na Europa, depois de 1000 anos depois da morte de Jesus. Naquele tempo as pessoas eram identificadas por 3 maneiras. Primeiro, pelo nome do pai. Então Yeshua, filho de José. Jesus, o filho de José. Entendeu? E Yeshua tinha bastante, vamos falar do nosso jeito aqui do português. Tinha bastante Jesus naquela época, né? Era conhecido pelo nome do pai, ou pela origem da cidade, ou pela profissão que ele tinha. Por exemplo, José o carpinteiro. Entendeu? O pai de Jesus. Isso era dessa forma. Então não tinha um sobrenome das pessoas. Então o verdadeiro nome de Jesus, em sua língua, era Yeshua. Era um nome muito comum, um dos mais populares entre os homens daquela época. Havia muitos Yeshuas, havia muitos Jesus. Por isso era necessário especificar de qual Jesus estavam falando. Mas como as pessoas realmente chamavam no dia a dia, nas ruas empoeiradas da Galileia, como elas chamavam Jesus? Geralmente de 2 formas. Jesus de... esse povo estudou a Bíblia. Jesus de Nazaré, essa era uma forma, porque era a cidade de Jesus, não é? Que ajudava a diferenciar de outros Jesus da época, né? Ou pelo nome do pai, não é? Jesus, o filho de José. Então, no contexto, quando você vai entender agora, lá em João capítulo 1, verso 45, um homem chamado Felipe foi encontrado com Natanael. E quando Felipe fala com Natanael, ele fala assim: olha, presta bem atenção nisso, agora você vai começar a entender. Ô Natanael, nós achamos a quem Moisés escreveu na lei, e quem se referia os profetas. Nós achamos, aqui começa a diferença desse Jesus. Nós achamos uma pessoa, e Natanael já ficou ali, mas quem será esse cara que achou? Nós achamos uma pessoa a quem os profetas escreveram, a quem Moisés há muito tempo atrás escreveu na lei, a quem os nossos antepassados falavam. Nós achamos o Filho de Deus, o Jesus, lá de Nazaré. Aí Natanael estava até contente. Falou: pronto, achou agora o Cristo. Vocês vão entender o que é o Cristo.
achou agora o Cristo. Mas peraí, como assim? Achou um homem? Achou quem? Jesus de Nazaré. Vixe, de Nazaré. Aí quando você vai em João capítulo 1, verso 46, perguntou-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é nada. Nazaré, a cidadezinha que não tinha importância nenhuma na geopolítica. Quem é Nazaré? Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado, porque Jesus olhou para você e você não tinha importância nenhuma. Eita, eu vi só um glória a Deus. Eu vi mais um aleluia. Sabe esse hino que nós cantamos aí? Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou. Sabe que esse hino fala de alguém condenado à morte porque foi pego em adultério. Uma mulher pecadora que foi jogada nos pés de Jesus, e as pessoas foram colocar Jesus à prova. Ele disse que é filho de Deus, ele disse que veio cumprir a lei, mas ele disse que também tem amor. Eu preguei domingo passado que o amor e a justiça não se comunicam, porque na justiça tem a pena e no amor tem o perdão. O único que conseguiu conciliar a justiça e o amor foi só o Jesus lá de Nazaré. E aí aquela mulher estava jogada ali. E aí quiseram testar Jesus. Vamos ver qual que é desse cara. A lei manda apedrejar essa mulher, que ela foi pega no adultério. E você? O que você fala? Jesus começa a escrever na terra e fala: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu não sei o que Jesus escrevia ali. Os historiadores dizem que, pela maneira como as pessoas saíram dali de perto, Jesus estava escrevendo coisas feias ali naquele chão daquelas pessoas que estavam em volta. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Tudo bem, tem que cumprir a lei. Mas ele não entendia. Eles não entendiam o que é amor. Eles não entendiam. Começaram a sair um por um, deixaram as pedras e começaram a sair. Ficou Jesus e aquela mulher. E aí aquela mulher pergunta para Jesus: o senhor não vai me condenar? Jesus disse: se os teus acusadores não te condenaram, quanto mais eu, vai e não peques mais. Dá um tom para mim. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Continue com a frase: quem é esse? Pare aí. Perguntou Natanael, João capítulo 1, verso 46: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
quem é este que você está dizendo aí, que é o que foi anunciado, é o Messias que foi anunciado? Aí Felipe respondeu: ah, é? Vem e vê. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem teve um encontro com Jesus nunca mais foi o mesmo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que muitas pessoas conhecem o nome de Jesus, mas poucas compreendem o verdadeiro significado dessas palavras. É comum pensar que Cristo seja o nome de Jesus, ou seja, um sobrenome de Jesus. Entretanto, a Bíblia revela algo muito mais profundo. Cristo não é sobrenome. E você vai entender nessa noite. Cristo é título. Toda vez que nós declaramos Jesus Cristo, diga assim: Jesus Cristo, nós estamos fazendo uma profissão de fé. E hoje 2 pessoas fizeram profissão de fé publicamente. A hora que desceram no batismo, nas águas. Então, quando nós estamos dizendo Jesus Cristo, nós estamos dizendo: Jesus é o Messias prometido. Diga assim: Jesus é o Messias prometido. Diga assim: Jesus Cristo. Você entendeu? Quando Natanael disse: como assim? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe está dizendo: Jesus é o Cristo, Ele é o Messias prometido. Aleluia! Chegou. Hoje nós veremos como o próprio nome de Jesus revela a sua identidade e revela a sua missão. O nome de Jesus não apenas identifica quem Ele é, revela porque Ele veio. Primeiro, Cristo não é sobrenome, é uma declaração de fé. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que significa escolhido. No hebraico é equivalente a Messias. Assim, quando nós dizemos Jesus Cristo, na verdade estamos dizendo Jesus o Messias, Jesus o ungido de Deus, Jesus o escolhido de Deus. Não é o nome de uma família, mas é um reconhecimento de quem realmente Ele é. E Ele é o Cristo. Então, se Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Amém, queridos? João 1,41. Achamos o Messias, que traduzido, achamos o Cristo. Os primeiros cristãos não chamavam Jesus de Cristo como sobrenome. Eles afirmavam: Ele é o Cristo. Ele é o Cristo prometido pelos profetas. Um dia Jesus perguntou aos discípulos, lá em Mateus 16 e verso 3: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava falando dele mesmo. Que diz os homens de mim? Mateus 16 e 15. E Jesus faz uma pergunta mais pessoal ainda. Primeiro ele fala: o que diz os homens? Aí uns falam: olha, vamos falar que o senhor é Elias, que encarnou Elias, não sei o que lá. Aí ele faz uma coisa mais pessoal ainda. Ele fala em Mateus 16 e 15: e vós, que dizeis que eu sou? Aí quando você vai no verso 16, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, tu és o Messias, ele quer dizer. Você é o enviado de Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, e você vai entender por quê. Muitas pessoas pronunciam Jesus Cristo todos os dias. Poucas reconhecem que Ele é o Salvador enviado por Deus. Não basta conhecer o nome de Jesus, é preciso reconhecer o seu senhorio. Nós oramos a oração do Pai Nosso, e quando nós oramos Pai Nosso que estás nos céus, reconhecemos quem é Ele, a glorificação, o
o Senhor Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, tu és Deus. Aí nós oramos, venha a nós o teu reino. Reino é governo, mas o governo que não é obedecido não é governo. Por isso que ele continua, seja feita a tua vontade. Muitas pessoas não entendem que Jesus Cristo, ele precisa governar. Quando ele foi levado no julgamento, Pilatos pergunta para ele, naquele julgamento: estou dizendo que você falou por aí que você é o rei dos judeus, e não pode ter rei aqui em Israel, porque está sob o domínio de Roma. O rei de Roma que governa Israel, não pode ter um rei aqui em Israel. Jesus fala, viu, você que está falando isso, eu nunca disse isso. O Pilatos, meu reino não é desse mundo, meu reino é eterno. Aleluia. Então não basta você conhecer o nome de Jesus, é preciso você reconhecer o seu senhorio. Em segundo lugar, Jesus foi um homem real, nenhuma história real. Na época de Jesus ainda existia muitos sobrenomes, como hoje, não sobrenomes como nós temos hoje, mas identificado pelo pai, pela cidade, não é, como eu já disse, pela profissão. Por isso nós encontramos na Bíblia expressões como Jesus de Nazaré, ou então Jesus Nazareno, ou ainda Jesus filho de José, conforme está lá em João capítulo 6 e versos 42, alguém ficou maravilhado com a cura que Jesus fez, e perguntaram, viu, mas esse aí não é o filho de José? E a pergunta foi uma pergunta assim, tipo, viu, como pode acontecer isso? Mas ele é uma pessoa comum, né? O filho de José, que nós conhecemos, não é? Filho de José. Jesus viveu entre pessoas reais, caminhou em cidades reais, foi conhecido por seus vizinhos. Isso demonstra que o Evangelho não é um mito, é um acontecimento histórico. Nosso Salvador entrou na história da humanidade. Ele conhece nossas dores, porque Ele viveu entre nós. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece você. Ele conhece todas as facetas humanas. Precisava alguém conhecer. Quando nós vamos para Isaías capítulo 53, lá fala de um cordeiro que foi imolado, que foi morto pelo pecado de muitos. Mas esse sacrifício precisava ser um sacrifício definitivo. As pessoas ofereciam sacrifício para aplacar a ira de Deus. O sacerdote entrava naquele templo para oferecer o sacrifício. Mas isso era temporário, não resolvia. Precisava vir o Cristo, o Messias, para se oferecer por nós. Aleluia. Então, porque que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, Ele conhece tudo, Ele conhece a dor, porque na Via Crucis, a pior dor humana Ele conheceu, a dor da cruz, do chicote, a dor da coroa de espinho, a dor que furou o seu lado esquerdo, onde saiu sangue e água, a dor que furou seus pés e suas mãos. Ele conhece o desprezo, porque cuspiu em seu rosto, era desprezado e mais indigno entre os homens. Isaías falou isso lá no capítulo 53. Ele conhece a solidão, e eu preguei isso domingo passado, no momento que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele conhece a solidão porque ele esteve no jardim do Getsemane, um pouquinho antes de ser preso, e de repente ele pede para os discípulos orar por ele. Ele vai um pouquinho mais acima, e os discípulos dormiram, estava muito tarde. E aí faz a oração que nós conhecemos hoje. Por ser onisciente e saber o que ele iria passar, ele faz uma oração pedindo para que não passasse por aquilo. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É muito amargo, é muito sofrimento. Mas aí, em Filipenses fala que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz ele precisava ser obediente. E aí ele ora: Pai,
mas não faz a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Aleluia, aleluia. Deus não enviou uma ideia, não. Deus enviou uma pessoa. Em terceiro lugar, o nome de Jesus já anunciava a sua missão. O nome de Jesus, Yeshua, o significado é o Senhor salva, o Deus é salvação. O próprio anjo explicou isso antes do nascimento de Jesus. Em Mateus 1:21, que nós já lemos nessa noite. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados. Nada foi por acaso. O nome escolhido por Deus já anunciava o que Jesus faria. Ele nasceu para salvar, não veio apenas para ensinar, não veio apenas para realizar milagres, não veio apenas para fundar uma religião. Ele veio para resgatar pecadores. Lucas 19, verso 10 diz: porque o Filho do Homem não veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Amém? Toda vez que nós pronunciamos o nome de Jesus, nós lembramos da esperança. Da esperança, aleluia, que está em Cristo Jesus. Nossa esperança está naquele cujo próprio nome significa salvação. O nome de Jesus revela aquilo que nenhum outro nome pode oferecer, ou seja, a salvação. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nome que é sobre todos os nomes. Aleluia. O que significa nome sobre todos os nomes? Existem muitas interpretações, mas eu vou falar das principais delas. Primeiro nome, Jesus. Não, Jesus já possuía esse nome desde o nascimento. Não quer dizer nome sobre todos os nomes. Portanto, Paulo não está dizendo que Deus lhe deu um novo nome, não. Mas o nome está dizendo aqui, se refere ao título, se refere à autoridade. O nome que é sobre todo nome. Todo poder foi-lhe dado nos céus e na terra. Aleluia. 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 Glória a Deus. Essa interpretação é a mais aceita. Na Bíblia, a palavra nome frequentemente representa uma posição de autoridade, de honra, de dignidade. Observe que no verso 11, ele explica: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? A palavra Senhor no grego quer dizer Kyrios, usada na tradução grega no Antigo Testamento, que vai traduzir o nome divino. Aleluia, Yahvé. Assim Paulo está declarando que Jesus, humilhado na cruz, foi exaltado e reconhecido como o Senhor soberano. Nome sobre todo nome. Jesus recebeu o nome Yeshua, que é uma forma abreviada, um nome respeitado por judeus, por causa de Josué, sucessor de Moisés. Porque quando você vai ver o que significa Yeshua, era Josué. Então veja que a origem do nome Yeshua, ou Yahvé, quer dizer salvação. Significa o Senhor salva, porque essa era a missão que Ele veio ao mundo. Mateus 1:21, mais uma vez: Ele dará à luz a um filho, ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados. Depois de cumprir perfeitamente essa missão, morrendo na cruz e ressuscitando, Deus o exaltou e declarou diante de toda a criação que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis. O nome que anunciava a salvação tornou-se o nome diante do qual toda criatura vai dobrar os joelhos.
Na manjedoura ele recebeu o nome de Jesus. Após a cruz e a ressurreição, ele foi exaltado como Senhor. O nome revelou a sua missão, o outro proclamou a sua glória, o Cristo. O Jesus a missão, o Cristo a sua glória. Irmãos, quando nós dizemos Jesus Cristo, estamos afirmando 3 grandes verdades. Jesus é um personagem histórico. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Salvador enviado por Deus. Seu nome revela a sua identidade. Seu título revela a sua autoridade. Sua missão revela o seu amor. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele disse: todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou para meu Pai, mas mandarei o Consolador para que esteja com vocês. Eu vou preparar lugar, vou preparar morada, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós estaremos com ele para sempre. Aleluia. Em Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, você é salvo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Talvez você conheça o nome Jesus desde criança. Talvez você tenha ouvido falar deste nome, ou falar do Cristo muitas vezes. Mas hoje a pergunta é diferente. Você apenas conhece o nome, ou já entregou sua vida ao Messias? O mesmo Jesus que caminhou pelas ruas da Galileia continua chamando homens e mulheres ao arrependimento. O seu nome ainda salva, o seu poder ainda transforma, o seu amor ainda restaura. Hoje é o dia de reconhecer que Jesus não é apenas um nome famoso, não. Reconhecer que que não é apenas um homem que marcou a história e que mudou a história, não. Mas é reconhecer que Ele é o Cristo, ungido de Deus, o único Salvador do mundo. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo e João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão.
nome. É no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Eu sei que você só tem os pecados a oferecer nessa noite. Alguém disse que você não é digno, que você não é digno de participar disso. Para com isso. Ninguém é digno. Ninguém é digno de nada. Ninguém é digno de nada. As pessoas pegam o contexto lá de Coríntios bem diferente. Porque houve um tempo que as pessoas se juntavam, os ricos traziam comida, os pobres ficavam olhando. O apóstolo Paulo escreve: eu não vos louvo nisso, porque quando vocês se ajuntam para condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, assim como desse pão e beba desse cálice. Mas você vai deixar aqui nessa noite o que você tem para oferecer. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas a graça, o favor não merecido de Deus te alcança nessa noite. Entre em comunhão com o Espírito Santo de Deus nessa noite. O Espírito de Deus está nesse lugar. Aleluia!